coisas para a gente prestar atenção quando a gente vai comprar um livro para uma criança que está ali na idade de alfabetização, né? Então, algumas características para livros de crianças que já estão começando a ler. A primeira dica é a fonte que esse livro foi escrito, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui com o livro da Pippin Pose, tem vários livros diferentes nessa série, e a letra que ela usa no livro é uma letra bastão, tá vendo? Então são todas as letras maiúsculas. Isso faz uma diferença porque tem muitas crianças que têm dificuldade com P, B, D minúsculo, a letra A, a letra E. Geralmente no minúsculo elas mudam, né? Ela não tem uma forma que é consistente. Então, a gente escolhe letras que são todas maiúsculas, porque quando a gente está aprendendo na alfabetização, geralmente a gente começa com primeiro letras maiúsculas, primeiro letra bastão, para depois aprender minúscula, acento, letra de mão, que a gente fala, né? Letra cursiva, e assim por diante. Então, uma dica, letra bastão dentro do livro. A próxima dica, gente, são livros que são interativos. Então, aqui eu tenho o Assopre, Põe o Curativo e Sarou. O que caiu foi exatamente os curativos. Então, nesse livro, você tem vários animaizinhos que eles se machucam em situações diferentes. E aí, ele mostra a situação e você tem que colocar um band-aid, tá vendo? Então, ele tem um cachorrinho caindo. E aí tem aqui o machucado para você colocar o band-aid. Então é um livro que você não fica apenas de espectador, né? Você também age na história. E é algo que prende a nossa atenção um pouquinho mais. Especialmente, tem crianças que veem esse livrinho com os curativos na frente e já acham o máximo, né? Tem algumas idades em que machucado, dodói, vira uma novidade, vira um vocabulário novo, e eles acham o máximo. Então, até para criança pequenininha, esse livro é bem bom, mas, num geral, livros em que você tem que fazer alguma coisa junto, não só ler, também são uma boa forma da gente prender a atenção das crianças. Terceira dica são livros que são repetitivos, assim. Então, a história, ela acontece mais ou menos várias vezes a mesma coisa. Como assim? Eu tô aqui com o livro do Carteiro, né? Não sei se vocês já viram. Ele tem uma coleção, né? Tem vários livros desse carteiro. E aí, na história, é um carteiro entregando cartas, né? Então, ele vai na casa de vários personagens diferentes e vai deixando uma cartinha em cada casa. Ele também entra ali na questão de livros interativos porque ele tem a história e ele tem a carta, né? Então, você tem o carteiro entregando a carta e aí você tem a cartinha dentro do próprio livro, que é uma cartinha do tamanho certinho, assim, ó. Bem bonitinho, aliás. Tem ele do Natal, tem ele de vários temas diferentes. E ele é um livro que a história vai se repetindo. Então, o carteiro, ele sempre vai na casa de alguém entregar uma carta. E aí você tem um resuminho do que é essa carta. Você pode ler a carta se você quiser. E no final, geralmente, ele é convidado para tomar chá e biscoitos. O que é bastante agradável. A quarta dica, ela é meio subjetiva, porque ela é assim, livros bonitos. E aí, eu tô aqui com esse da Floresta das Fadas, que ele, na verdade, é um livro carrossel. Então, ele vira um cenário, né? Tanto que esse livrinho aqui, ele vem com fadinhas para você colocar no cenário e elas entram nas portas, a porta abre, dá para você ver o que tem dentro da janela, né? Ele tem uma história sendo contada, mas ele vem com bonequinhas e tal. Mas eu acho a arte desse livro muito bonita, né? Então, assim, livros bonitos entra ali um pouco no que a sua criança vai decidir que é um livro bonito. E aí, essa é a nossa quinta dica, que é leve a sua criança na loja de livros. Também conhecido como livraria. Leve a sua criança na livraria. Leve a sua criança para escolher um livro de vez em quando. Eu sei que livro hoje em dia não é a coisa mais acessível. E eu também sei que se você levar uma criança e falar, você pode comprar um livro, ela vai escolher um livro e você vai ter que pagar e vai ter que acontecer mesmo, né? Não adianta você ir lá e depois comprar pela Amazon, às vezes, né? Então, assim, é um rolê específico. Ir lá e escolher um livro. Outra coisa que você pode fazer é levar sua criança numa biblioteca pública, por exemplo. Porque lá ela sabe que ela pode levar esse livro, mas ela vai ter que devolver. E se ela gostar muito desse livro, a gente pode pensar em comprar ele, né? Hoje em dia as pessoas não têm tanto acesso às bibliotecas públicas por questão de tempo mesmo, eu acho. Mas é um ambiente que vale muito a pena, né? Aqui perto da clínica tem o Parque Vila Lobos e lá tem uma biblioteca bem legal, tem uma parte infantil bem grandona. E é uma dica de um rolê cultural até, assim, né? Mas a leitura, ela certamente é um hábito que, tal qual o exercício físico, ela precisa estar na nossa vida, né? E é algo que a gente consegue ir construindo. Se a gente faz isso com crianças que estão na idade de alfabetização,
Geralmente, esse caminho para a leitura como um hábito, como algo que é efetivamente prazeroso, é muito mais fácil, né? Tem aí algumas dicas para você escolher o seu livro para a sua criancinha que está se alfabetizando. Se você conhecer algum livro que é muito legal, que também entra aqui em alguma dessas características, pode colocar aí embaixo. Muito obrigada, gente!